Em semana decisiva da COP30, líderes buscam avanços em metas de combate às mudanças climáticas. E você vai ver ainda. STF publica resultado de recurso de ex-presidente Jair Bolsonaro. E ainda, frente fria deixa tempo instável em boa parte do país, com possibilidade de chuvas fortes. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Um ótimo começo de semana para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 17 de novembro. O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, afirmou que os riscos são muito altos. Por conta disso, ele lembra que é preciso agir imediatamente para combater as mudanças climáticas. O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, admitiu que a primeira semana exaustiva de negociações na Conferência Climática da ONU não havia produzido avanços. E durante a sessão plenária que marcou o fim da primeira metade das negociações, pediu que os diplomatas não façam manobras que visam a perda de tempo. Eu estimulo todas as partes a abordarem estas negociações com o espírito do doador mutirão, um espírito de cooperação, solidariedade e compromisso em prol do nosso objetivo comum. Os riscos são muito elevados para permitirmos que táticas processuais ou discussões paralisadas impeçam o progresso. Os países entraram em conflito sobre medidas comerciais e metas climáticas tímidas, enquanto o impasse se aproxima em relação às exigências de que as nações ricas tripliquem o financiamento que fornecem aos países mais pobres para se adaptarem a um mundo em aquecimento. O presidente da COP30 prometeu publicar uma nota neste domingo para resumir as posições das partes, uma espécie de lista de tarefas para os ministros do governo que assumirão as negociações na segunda-feira. Em uma entrevista à AFP em Belém, o chefe da OMI, a Organização Marítima Internacional, um órgão regulador da ONU, afirmou que o setor marítimo ainda quer descarbonizar, apesar das ameaças dos Estados Unidos. Os negociadores americanos tentaram impedir um acordo global sobre poluição marítima no mês passado, ameaçando com sanções, congelamento de vistos e taxas portuárias às nações que não votaram a seu favor. Nosso objetivo desde 2023 é descarbonizar o setor por volta de 2050. Todos mantemos esse objetivo, mesmo na situação atual. Continuamos a progredir. O panamenho Arsênio Domingues está quase na metade de seu mandato de 4 anos como chefe da Organização Marítima Internacional. A primeira Conferência Climática da ONU na Amazônia termina na próxima sexta-feira, dia 21 de novembro. O Supremo Tribunal Federal publicou hoje, nesta manhã, a ata do julgamento da primeira turma em que os ministros rejeitaram os recursos sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos próximos dias, deve ser publicado o acórdão sobre o julgamento, que é um documento que reúne os votos e formaliza a condenação e também os recursos. A ata do julgamento da primeira turma do STF relata que os ministros rejeitaram, por unanimidade, os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus no caso da tentativa de golpe. Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar o núcleo. A defesa dele entrou com recurso chamado embargos de declaração para esclarecer pontos do acórdão do julgamento. Indeferidos os recursos, o Supremo deve publicar nos próximos dias o acórdão, documento que reúne os votos dos ministros e formaliza o resultado do julgamento inicial, que gerou a condenação, e dos recursos após isso, o Supremo tem adotado a jurisprudência de que a defesa pode apresentar mais um recurso, que também deve ser feito 5 dias após a publicação do novo acórdão. Se houver a apresentação desse tipo de recurso, um segundo julgamento virtual deve ser agendado para que os ministros analisem as novas alegações. Somente após essa análise, e se houver uma negativa, o processo pode ser declarado como em trânsito em julgado e também determinar o cumprimento de pena. A Corte Suprema pode decidir pelo cumprimento da pena a partir da manutenção do regime domiciliar ou pelo regime fechado no complexo da Papuda, em Brasília. Aliados de Bolsonaro
acreditam que será inevitável o início de cumprimento de pena do ex-presidente em regime fechado, mas apostam em uma estadia curta na prisão, por conta da idade e dos problemas de saúde. O projeto de lei antifacção pode ser votado nesta terça-feira após adiamentos. O relator já apresentou 4 versões da proposta, mas nenhuma foi aceita como definitiva. Após semana de adiamentos e negociações em diferentes frentes, o projeto de lei antifacção foi colocado na pauta do plenário da Câmara dos Deputados. Mais uma vez, a votação está programada para esta terça-feira, em sessão com pauta única. O relator do projeto, enviado ao Congresso pelo governo federal, Guilherme Derrite, apresentou 4 versões do texto. A primeira foi protocolada no dia 7 e, após sucessivas críticas de integrantes do Planalto, o deputado apresentou um outro parecer na segunda-feira da semana passada. As demandas do governo para que o projeto não fosse desconfigurado eram muitas. As limitações à atuação da Polícia Federal nas investigações de facções criminosas, a equiparação com o terrorismo e a apreensão de bens eram pontos preocupantes para o Executivo. E na terça passada, o presidente da Câmara, Hugo Mota, se reuniu com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Após a conversa, Mota e Derrite anunciaram que a apreciação estava adiada e que um novo relatório seria feito. O novo texto retirou a equiparação das facções a grupos terroristas e devolveu os poderes à Polícia Federal, o que foi comemorado pela base aliada e criticado pela oposição, que prometeu um novo projeto para equiparar os grupos no dia seguinte. Governadores pediram mais tempo para analisar o projeto e garantir que não houvesse pontas soltas. O 4º relatório foi apresentado na noite de quarta. O presidente Lula também fez reuniões voltadas ao tema com ministros, que já foram governadores. Se aprovado, o projeto segue para análise no Senado. O objetivo é votar a matéria ainda neste ano. O presidente Donald Trump assinou um decreto na última sexta-feira para reduzir as tarifas dos Estados Unidos sobre importações agrícolas como de carne bovina, bananas, café e tomates, em um momento de pressão sobre o governo para diminuir o custo de vida para os americanos. O decreto presidencial determina que alguns produtos agrícolas ficarão isentos das tarifas recíprocas impostas este ano, após analisar questões como a capacidade de produção nacional de certos itens nos Estados Unidos. Trump emitiu em 2 de abril um decreto que modificou substancialmente a política comercial americana ao impor tarifas aduaneiras mínimas de 10%. A essa tarifa mínima foram adicionadas sobretaxas específicas a países e produtos. O Tesouro americano começou a fazer arrecadações substanciais, mas ao mesmo tempo a inflação tem ganhado impulso no país. Após uma primeira revisão em 5 de setembro, Trump agora considera que a demanda interna atual de certos produtos e a capacidade interna para produzir certos produtos obriga a voltar a reduzir as tarifas. Pesquisas mostram que o custo de vida é mencionado pelos americanos como uma de suas principais preocupações. Na última quinta-feira, o chanceler Mauro Vieira disse, após se reunir com seu colega americano Marco Rubio, que Brasil e Estados Unidos estão avançando em um acordo provisório para desbloquear as relações bilaterais. Em um breve comunicado, o Departamento de Estado americano indicou que Rubio e Vieira discutiram sobre um quadro mútuo para a relação comercial bilateral. O presidente Trump impôs tarifas de 50%, entre as mais altas do mundo, sobre boa parte dos produtos brasileiros por causa do julgamento de seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão. Um processo que Trump considerou uma caça às bruxas. A medida atingiu produtos como o café, cujo preço aumentou 21% em 12 meses em agosto nos Estados Unidos. Em uma operação, a polícia apreendeu em Manaus 40 quilos de uma droga 10 vezes mais cara. A cocaína negra é uma versão da droga que foi modificada para ser quase impossível de detectar por cães farejadores e testes rápidos.
O entorpecente estava escondido em fundos falsos de móveis e quadros dentro de uma mansão de luxo em Ponta Negra, bairro Nobre de Manaus. Segundo a polícia, a apreensão indica a presença do Comando Vermelho no Amazonas. E a Justiça de São Paulo mandou soltar 5 dos 12 suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. O crime, ainda investigado, aconteceu em setembro, na Praia Grande, litoral paulista. Os indivíduos libertados foram identificados como Darresli Oliveira Pires, Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como Fofão, Rafael Marcel Dias Simões, Jaguar, Danilo Pereira Pena, conhecido como matemático, e José Nildo da Silva. Apesar de serem suspeitos de envolvimento no crime, o juiz determinou a soltura mediante medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O inquérito inicial previa a prisão preventiva dos investigados pelos crimes de homicídio, qualificado consumado e tentado, porte ou posse de arma de fogo de uso, restrito e integração à organização criminosa. Entre os 12 supostamente envolvidos, 5 ainda estão presos e 2 permanecem foragidos. Rui Ferraz Fontes foi executado no dia 15 de setembro em uma emboscada. Após uma perseguição em alta velocidade e o capotamento do carro do delegado, criminosos efetuaram mais de 20 disparos de fuzil contra ele. Após a ação, os carros utilizados pelos criminosos, que eram roubados, foram abandonados e um deles incendiado, na tentativa de apagar vestígios. O primeiro comando da capital, PCC, é apontado como responsável tanto pelo planejamento quanto pela execução do homicídio. As motivações e os mandantes continuam sob investigação. A esquerdista Jeanette Hara e o ultradireitista José Antônio Casti vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais do Chile em dezembro, após serem os mais votados na eleição deste domingo. A disputa foi marcada por temores de insegurança e imigração irregular. Na eleição, Hara recebeu a maioria dos votos, mas com uma vantagem de apenas 2,9 pontos percentuais sobre Casti, segundo a contagem oficial. A candidata comunista de 51 anos representa uma coalizão de centro-esquerda. Não deixem o medo congelar seus corações, o medo não vale a pena. Devemos combatê-lo dando mais segurança às famílias, não inventando soluções imaginárias em mentes que, de um segundo para o outro, criam uma ideia mais radical que a anterior. Já o líder do Partido Republicano, José Antônio Casti, de 59 anos, criticou a adversária e o governo de Gabriel Boric. Também renovou o discurso contra os mais de 300 mil imigrantes ilegais, a maioria venezuelanos, que prometeu expulsar do Chile. A verdadeira vitória será quando fecharmos nossas fronteiras à imigração irregular. A verdadeira vitória será quando os chilenos tiverem trabalho decente e o Chile voltar a crescer, ao contrário do que aconteceu até agora. Atrás de Hara e Casti ficou Franco Parisi, economista de direita do Partido Popular, que surpreendentemente ultrapassou o ultraliberal Johannes Kaiser. Analistas prevêem que, com esse resultado, Casti tem grandes chances de vencer o segundo turno. Os chilenos também renovaram a Câmara dos Deputados e metade do Senado nas eleições de domingo. E veja a seguir, frente fria deixa o tempo instável em boa parte do país. E agora vamos ver o tempo na cidade de Piancó, Paraíba, 33 graus neste momento. Olha que bonito! Redação Hit volta já. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos.
O índice de atividade econômica, considerada a prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, registrou queda de 0,9% no terceiro trimestre deste ano. De acordo com dados do Banco Central, de agosto para setembro, o recuo foi de 0,2%. Na avaliação da equipe econômica, as projeções são reflexo da taxa básica de juros, a Selic, que está em 15% ao ano. É o maior patamar desde 2006. Para 2025, o Ministério da Fazenda projeta que o PIB cresça 2,2%. Caso a projeção se confirme, será uma desaceleração em relação ao ano passado, quando a economia brasileira subiu 3,4%. E neste domingo, os estudantes participaram do segundo dia de provas do Enem. Cerca de 70% dos inscritos fizeram as duas etapas da prova. O exame foi aplicado em todas as 27 unidades da federação, em 1.805 municípios e em cerca de 165 mil salas de prova. No segundo dia de provas, os participantes resolveram questões de matemática e ciências da natureza, de química, física e biologia. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, a presença dos candidatos nos 2 domingos de provas do Enem, dias 9 e 16 de novembro, foi de cerca de 70% dos mais de 4.800.000 inscritos confirmados, considerando somente a abstenção no primeiro dia do Enem. 2025, no dia 9, o índice foi de 27%. Em entrevista coletiva à imprensa, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o gabarito oficial do segundo dia de provas do Enem será divulgado nesta quinta-feira. O ministro falou que a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 em todo o país foi finalizada sem ocorrências significativas, como falta de energia no Rio Grande do Sul e ocorrências no Ceará. Cerca de 1.700 candidatos foram eliminados por comportamentos considerados inadequados durante a aplicação do segundo dia de provas do Enem. O número preliminar teria ficado abaixo da média histórica, contabilizada pelo INEP. O titular da pasta também anunciou que o governo vai utilizar o Enem para fins de avaliação do ensino médio, a partir de 2026. E a semana começa com um tempo instável em algumas regiões do país, com a chegada de uma frente fria. E é bom sair de casa prevenido com o guarda-chuva, viu? Porque são esperadas fortes chuvas. Por causa de uma frente fria, que se desloca afetando principalmente os estados do sul, a partir desta segunda-feira, o tempo fica instável em boa parte do Brasil, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Há possibilidade de ventos fortes no litoral do Rio Grande do Sul até o Paraná. Após um fim de semana de precipitações intensas, estados da região sul começam a semana com pancadas de chuva isoladas. Também são esperadas pancadas de chuva com intensidade moderada, a forte em toda a região centro-oeste e no sudeste, com exceção do norte de Minas Gerais e do norte do Espírito Santo. Em Santa Catarina, a Defesa Civil informou que as condições de chuva devem se manter, mas o risco é baixo a moderado para ocorrências associadas, principalmente alagamentos e enxurradas pontuais. Segundo a pasta, a formação de um ciclone extratropical em alto mar, distante da costa, favorece a intensificação dos ventos do quadrante sul ao longo da costa, com rajadas entre 50 e 60 km por hora. Essa condição permanece pelo menos até quinta-feira, com maior volume acumulado no interior do Paraná e no litoral. A partir de quarta-feira, o impacto é sentido no Espírito Santo e no norte fluminense, assim como a região leste de Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. No norte do Brasil, inclusive em Belém do Pará, onde ocorre a COP30, a previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas durante a tarde desta segunda e na terça, com melhora já na quarta-feira. Regiões mais a leste, como São Luís, no Maranhão, têm previsão de tempo encoberto e melhora no decorrer da semana. E por falar no sul do país, nós vamos conhecer agora a cidade de Jacinto Machado, em Santa Catarina.
Antes de ser batizada com o nome do militar Jacinto Machado, a cidade era conhecida como Vila Volta Grande, que pertencia a Araranguá. O local foi efetivamente criado e emancipado em 1958. O município tem como forte a produção agrícola de arroz e banana, turismo de aventura com trilhas e cachoeiras e uma crescente indústria de alimentos congelados. E vamos abrir a nossa câmera para ver o tempo neste momento no município catarinense, 21 graus, céu bastante encoberto, como a gente viu na reportagem anterior. Há previsão de pancadas de chuva, viu? E olha, com 11 mil habitantes, este município, Jacinto Machado, ele está instalado na planície costeira, quase ao pé da Serra Geral, a 254 quilômetros de Florianópolis, a capital. Nos arredores da cidade se encontram montanhas areníticas com esculturas naturais e paredões que encantam a todos que percorrem as trilhas. No centro, o Museu Histórico Municipal destaca as peças antigas que eram usadas por índios e colonizadores. O local tem muito a oferecer, com opções para quem busca belezas naturais, descanso e aventura. E assim a gente encerra a edição desta segunda-feira. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente começo de semana para você. A gente se encontra novamente amanhã no Redação Hit, às 11h30. Até mais.